E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui do nosso Congresso de YouTubers. Como vocês sabem, eu quero trazer bastante conteúdo legal para vocês que já são YouTubers, para vocês que querem ser YouTubers, para vocês que querem entender um pouquinho mais sobre esse universo que é o universo dos YouTubers, dos videomakers. E eu quero trazer para vocês uma palestra, um conteúdo do nosso amigo Xará Bruno. O Bruno é especialista em áudio, trabalha com produção de áudio já há muitos anos, ele vai se apresentar um pouquinho para vocês também. Também é professor, instrutor do Senac, né? Isso. Então a gente vai entender um pouquinho aqui dos diversos tipos de equipamentos para captação de áudio e também alguns detalhes, algumas dicas aí para que você possa captar um áudio de qualidade, porque eu acho que cada vez mais a internet, os vídeos da internet estão se profissionalizando. E o áudio, para mim, é uma das coisas essenciais. Você pode gravar um vídeo com o celular, com qualquer câmera, mas se você não tiver um áudio legal, o vídeo você pode jogar ele no lixo, tá certo? É mais ou menos por aí, né, Bruno? Primeiro, Exatamente. obrigado aí pelo convite. Eu costumo dizer que se a qualidade da imagem tá boa e o áudio tá ruim, você não consegue assistir o vídeo até o final. Ao contrário, sim, né? Se a qualidade do áudio tá boa, mas a qualidade do vídeo tá mais ou menos, você consegue assistir o áudio até o final. Exatamente. Então eu aceitei esse convite do Bruno para falar um pouquinho sobre áudio aqui, né? Como ele falou, eu também trabalho como professor na área de áudio do Senac aqui em São Paulo, além de atuar em algumas escolas técnicas também, trabalhando com essa questão de audiovisual. Então, para mim é um prazer grande falar sobre isso, porque eu acho que cada vez mais cresce essa demanda de audiovisual no Brasil e as pessoas sempre se preocupam, qual que é a melhor câmera para gravar, qual câmera que eu preciso? E geralmente você não vê as pessoas perguntando, qual microfone que eu preciso? Exatamente. Né? O microfone sempre fica em segundo plano. Então, o que a gente preparou para vocês hoje aqui é para a gente falar um pouquinho sobre as diferentes qualidades de captação de áudio, né? Primeiro de tudo, a gente está num ambiente um pouco controlado aqui, né? É no meu estúdio. Então tem um certo tratamento acústico aqui. Vocês conseguem ver que tem algumas coisas de espuma, umas coisas de madeira, para a gente controlar um pouco dessa qualidade do som. Legal. Isso ajuda Eu bastante acho já, bacana, né? assim, esse ambiente de estúdio, justamente porque, ainda mais em um local pequeno, né? A gente está num ambiente que é mais ou menos do tamanho de uma garagem de carro. É uma garagem que foi reformada. Se Pode não falar. tivesse esse preparo, com certeza a qualidade do áudio, por mais que fosse o mesmo equipamento, já seria diferente. Com né? certeza. Então esse preparo também do ambiente que você está, ele é importante, né? Se você tem costume, principalmente se você trabalha com produção musical, né? Com Quem certeza. trabalha com música, com canto, eu acho que é fundamental você preparar o ambiente. Para a maioria dos YouTubers, para o dia a dia, eu acho que talvez não precise fazer toda uma preparação, Com certeza. mas eu acho que faz uma diferença. Por exemplo, lá onde eu gravo, é um quarto, e o que eu tive que fazer? Eu não fiz investimento de forrar a parede, mas como é um quarto que eu tenho um quarto de visita, eu trouxe o colchão de casal para o meu quarto. Boa. E resolveu, ficou legal. Eu uso até como fundo ali do meu cenário. Eu coloco uma coisa tampando e resolveu esse problema, né? Legal. Então acho que esse é o principal ponto do áudio, né? Uma sala vazia geralmente vai ter Certo. esse problema de áudio, Vai né? ter um pouco de reverberação a mais do que a gente queira, né? E é isso que acho legal isso que você está falando, Bruno. Quando a gente está produzindo nossos vídeos em casa, se eu não estou dentro de um estúdio que o ambiente é controlado, se eu tomar precaução de fazer algumas coisas, como por exemplo, a gente desligou o ar-condicionado agora para falar com vocês, isso já faz uma bela diferença. Então você está querendo dizer o seguinte, fecha a janela do teu quarto, ou traz um colchão para tentar abafar, coloca ali um edredom pendurado. O que está por trás das câmeras ninguém está vendo, né? Então isso é legal, você consegue ter alguns truques que podem melhorar. Lógico, o momento que a gente passa a investir em algum tipo de equipamento, como a qualidade de áudio que vocês estão ouvindo agora, que está vindo desses microfones aqui, ó, que tá o meu lapela e no lapela do Bruno ali, as coisas melhoram bastante, né? Ó, por exemplo, o Bruno vai fazer um toque na edição agora, que ele vai trocar esse áudio que a gente está falando para o áudio que está sendo captado na câmera. Percebe agora a diferença quando a gente está ouvindo o som que está vindo direto da câmera que está gravando? Tem uma super diferença de qualidade de áudio, né? Então a gente vai aproveitar essa experiência agora para fazer algumas diferenciações sobre alguns equipamentos. Então, para te dar algumas dicas eu sei que você está vendo um monte de vídeo sobre qual câmera comprar, então esse vídeo é para mostrar que tipo de microfone ou equipamento de áudio que você pode adquirir para melhorar a qualidade do teu som, né? Então essa primeira experiência já do lapela com a câmera já dá para a gente ter uma boa diferença aí do que está acontecendo, né?
E eu acho que o legal também para quem for assistir esse vídeo todo, né, é comparar essas diferenças de áudio que a gente vai fazer ao longo do vídeo, de repente com um fone de ouvido. Com Eu acho que certeza. você consegue ter uma percepção ainda maior, né, porque dependendo de onde você está assistindo, se é um computador, se é um celular, também a transmissão desse áudio, né, a reprodução, pode também ter uma diferença. Com né? certeza. Então, quando você escuta com um fone de ouvido, quanto mais qualidade tem esse fone de ouvido, mais detalhe você vai perceber no áudio também. Né? Bacana. É legal o Bruno falar sobre isso. Vamos começar então por fones de ouvido, né? Falando um pouquinho sobre fone de ouvido. Todo mundo tem um fone de ouvido que vem junto com o celular, né? Eu acho que esses fones de ouvido, eles já podem resolver muito a nossa qualidade. Então, de que maneira? Tem algumas pessoas que não sabem, mas essa partezinha de plástico que tem geralmente no lado direito aqui dos fones de ouvido, não só de uma marca específica de celular, mas de várias marcas, essa partezinha de plástico, ela tem um microfone embutido. Então, se você é um youtuber e produz os teus próprios vídeos só com o celular, já tem uma boa dica aqui, que se você utilizar esse microfone aqui, você já vai ter uma qualidade de áudio muito superior do que simplesmente estar captando do microfone que está embutido no celular a uma distância aí de 1 metro, 2 metros, como você posiciona o teu celular, né? O que é legal, um microfone como esse, ele vai ajudar a gente na hora de monitorar, capturar esse som que está sendo gravado, né? Então eu consigo ouvir ele bem. Para eu mixar, esse som me ajuda também, pode não ser um dos mais indicados. Se, por exemplo, eu estou captando o som num lugar em que ele tem muito barulho externo, então eu já recomendaria um tipo de fone de ouvido, que é um fone de ouvido que ele vai... não só a questão da marca aqui que eu estou mostrando para vocês, mas esse fone de ouvido, o que ele pode fazer? Ele vai tampar o seu ouvido. Então, mais do que você conseguir ter uma boa qualidade, ele vai impedir com que os ruídos externos venham. Então, você está fazendo uma gravação no meio da rua, ou você está fazendo uma gravação num local que tem bastante barulho, você utilizando um fone de ouvido desse, você consegue vedar melhor a tua referência. Então, você consegue entender melhor como que está chegando o teu áudio na tua gravação, né? Além disso ainda, aí a gente vai partir para um outro modelo de fone de ouvido, que já é um fone de ouvido voltado para estúdio, né? Esse cara aqui é um cara que eu uso para finalizar as produções. Então, a hora que eu estou finalizando uma trilha, a hora que eu estou finalizando um áudio que foi captado ou mixando, esse é um fone já que vai ter uma qualidade de reprodução, assim, mais fiel ao que é a realidade que a gente tem, tá? Então, só para dar algumas dicas de fone de ouvido, né? Qual que é o melhor fone de ouvido? Depende da situação que você está utilizando. Esse último fone de ouvido que eu mostrei para vocês, que é um fone de ouvido mais para estúdio, pode ser que não seja o melhor fone de ouvido para eu utilizar ele na hora que eu estou captando ali na estrada. Primeiro, porque ele é grande. Outro, porque ele também não vai reproduzir tanto volume, digamos assim, quanto você precisaria, e que um fone de ouvido desses que já vem no celular, ou aquele primeiro modelo que eu mostrei, vão dar um pouco mais de volume. Então, na estrada, num lugar onde tem bastante barulho, você vai conseguir ter uma referência melhor do que até esse fone de ouvido. E deixa eu fazer uma pergunta, Bruno, aproveitando que você entrou nesse assunto. Eu já reparei que praticamente todos os estúdios que trabalham com produção de áudio trabalham nessa configuração, né? Tem o monitor, o computador, e trabalha com 2 caixas, acho que é uma caixa de aro 10, né? 8. 8? 8. Do lado, assim, já vi estúdios que tem várias caixas. Sim, sim. Mas qual que é a vantagem de você ter o som, assim, bem na sua cara, assim? Isso faz diferença? Faz. É diferente do fone de ouvido? O que você vê de vantagem nisso? Bacana. Isso é muito legal pra gente entender que, assim, um fone de ouvido ele já vai dar uma referência muito melhor pra gente, se a gente está mixando, do que o próprio alto-falante ali do nosso computador, né? Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, o nosso ouvido, ele capta uma faixa de frequências maior do que a que o alto-falante do computador consegue reproduzir, ou até do celular consegue reproduzir. Então, às vezes, você captou uma imagem e tem um ruído de fundo de baixa frequência, um ruído como uma coisa mais grave desse jeito. Quem grava muito em casa tem que se preocupar com ar-condicionado, geladeira, refrigerador, né? Que geralmente são máquinas que fazem esse tipo de ruído que talvez a gente não percebe que está acostumado, mas no áudio faz muita diferença. Exatamente. Né? E talvez a gente não perceba por causa disso que você está falando. A gente em estúdio, é bom a gente ter essas caixas de som, que no estúdio a gente vai chamar elas também de monitor. É um monitor de áudio aí, né? Então é um monitor de referência. Por quê?
Porque essas caixas, sim, elas tentam reproduzir aquilo que nossos ouvidos escutam, desde a frequência mais grave até a frequência mais aguda que a gente escuta. Por quê? Porque aí sim eu vou conseguir perceber que, opa, peraí, ó, eu estava ouvindo antes no meu fone e eu não estava percebendo. Ou eu estava ouvindo na minha caixa, no meu alto-falante do computador e não estava percebendo. Quando eu venho para o monitor que tem essa referência completa, ele vai me mostrar ali aquele ruidinho da geladeira, aquele ruidinho do ar-condicionado que estava, né, mascarado ali quando eu estava ouvindo em outra situação. Bacana. E fora que também, para você trabalhar no dia a dia, acho que o fone também acaba cansando, né? Sim, o que é legal do monitor numa sala, uma sala controlada como essa, é que eu não escuto só o som vindo direto no meu ouvido, eu escuto a experiência do som já num ambiente acústico. Então já vou escutar como que esse som vai soar mais ou menos quando ele for reproduzido na casa de vocês aí que estão ouvindo esse vídeo agora. Ótimo, Bruno. Vamos falar então agora sobre os diversos tipos de microfone, né? Legal, vamos lá. Bom, então como a gente já fez uma experiência antes trocando para o microfone da câmera, agora a gente vai dar uma dica simples que você pode fazer em casa aí, né? Se você está acostumado a gravar os teus vídeos no celular, né? Se você conseguir ter acesso a mais um celular, pega emprestado aí da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, qualquer pessoa que possa te emprestar um celular, a gente vai dar uma dica agora. Então eu vou pegar o meu celular aqui, ó, e vou utilizar o gravador que já vem nele, ou que você pode baixar aqui algum gravador, né? Então vamos lá. Comecei a gravar esse áudio e eu vou deixar esse microfone aqui, né, o meu celular, a uma distância ó, que ele não aparece na câmera. Ele tá longe, só para mostrar para vocês que mesmo ele estando um pouco mais longe do que esse microfone de lapela que a gente estava utilizando antes, ele vai ter uma qualidade muito boa se comparado com o microfone que está na câmera. Principalmente pela questão da distância, né, Bruno? Claro. Então, o simples fato de eu trazer um microfone mais perto da onde está sendo a fonte de som, né, que no caso as nossas vozes aqui, eu já vou melhorar muito a qualidade. Porque mesmo você gravando com uma câmera ou com um celular, provavelmente você vai posicionar ele um pouco distante de você, em torno de 1,5 m, 2 metros. Então, trazer o microfone, né, a captação de áudio para mais próximo possível da sua boca, vai melhorar bastante a captação de áudio, né? Vai melhorar muito. Geralmente as pessoas têm o costume de esconder, mas dependendo do teu conteúdo também, eu já gravei muitos vídeos que eu gravo na mão como se fosse você pode estar com ele perto aqui, de lapela, né? Se você vai entrevistar alguém, você pode utilizar assim e você pode utilizar como microfone de bastão, né? Que é um belo microfone, inclusive, né? Tem uma qualidade muito boa o áudio que está saindo aqui. Os smartphones hoje em dia têm uma qualidade excelente de captação de áudio. Claro, existe uma diferença de a gente captar num gravador externo, que é o que a gente vai mostrar agora, que é o que a gente está utilizando para gravar esse som agora, em termos de resolução. Mas como a gente estava falando, se você vai assistir esse vídeo num celular, se você vai assistir esse vídeo num computador sem monitores de referência como os que a gente citou, você não vai perceber tanta diferença assim e essa qualidade já vai ser muito melhor do que a qualidade que você teria só no áudio da câmera. Exatamente. Então a dica para você que já grava vídeo, se você não tem um microfone externo, já começa utilizando o celular, porque você já vai melhorar bastante a qualidade do seu áudio. Vai melhorar muito. Claro, se você tiver condições de investir, aí a gente vai apresentar aqui uma série de opções de equipamentos que vai depender não só do investimento, como também da utilização, né? Porque cada tipo de microfone tem utilizações diferentes. Claro. Né? E aí a gente passa a ter que ter um pouquinho de domínio técnico do que a gente está fazendo, né? Eu entender um tipo de microfone e outro tipo de microfone, né? Então, o primeiro tipo de microfone que eu queria mostrar para vocês é o tipo de microfone tradicional aqui que a gente está acostumado. Vou mostrar naquela câmera ali para o pessoal ver um pouquinho melhor. Que é um microfone de bastão, que a gente chama, né? Esse microfone, tecnicamente falando, a gente vai chamar ele de microfone dinâmico, né? Um dos primeiros tipos de microfone a ser inventado. E o que é legal dele? Ó, agora a gente vai trocar para o som dele. Então, ele é um tipo de microfone que eu preciso estar um pouco mais perto para estar falando com ele, tá? Então, por exemplo, se o Bruno resolve falar ali, a voz dele não vai captar. Quando eu falo aqui já muda bastante, porque ele precisa estar muito próximo da boca, diferente quando vem para minha boca. Por isso que geralmente o entrevistador tem esse hábito de levar o microfone até a boca da pessoa que está falando. Exatamente, né? É um microfone direcional também esse, então ele não está captando o som que está vindo por trás dele, ele está captando mais o som que está vindo pela frente e um pouquinho ao lado dele, né? Onde que é legal a gente utilizar esse microfone aqui? Principalmente no lugar onde a gente está com muito ruído externo. Então,
Esse é o principal motivo que a gente vê nas reportagens de televisão, as pessoas utilizando um microfone desses na rua, ao invés de utilizar um microfone que é um microfone de estúdio ou microfones... Ou até mesmo de lapela na rua, ou você até de acaba lapela. perdendo bastante a qualidade, né? Exatamente. Então a gente percebe que no microfone de lapela eu tenho uma captação do ambiente que é boa também. E se eu tô na rua, eu não tô interessado muito em ter uma captação do ambiente boa, né? Eu tô mais interessado em ter uma captação da voz da pessoa que tá fazendo aquela reportagem ou aquele vídeo, né? E geralmente esse microfone é bastante utilizado para quem canta, né? Para quem tem uma... Muito. Quem é artista, enfim, quem canta, eu acho que é um dos microfones mais utilizados Mais pra utilizados, isso, né? Exatamente. Então, lembrando que o que é legal desse microfone é a gente sempre trabalhar ele aqui em torno de 1 palmo de distância, até 2 palmos de distância, né? Se a gente vê grandes artistas cantando, a gente vai ver que eles têm esse domínio de trazer o microfone mais perto e o microfone mais longe. Eles até utilizam isso durante Eles a até música, utilizam, né? Se a gente for olhar lá num clássico, né, que foi o nosso querido Frank Sinatra, ele é um cara que dominava muito bem isso, né? Então ele sabia que quando ele chegava mais perto com o microfone, a voz dele ia ficar mais grave, mais sedutora para as pessoas que estavam cantando, né? E hoje, até hoje é muito utilizada essa técnica, tá? Legal. Então é um dos microfones mais interessantes. O que é legal? Eu não preciso de nenhum tipo de bateria, nenhum tipo de alimentação para esse microfone funcionar. Basta eu plugar ele no meu gravador ou na minha mesa de som, onde eu for utilizar, e ele já vai estar funcionando, tá? Legal. Diferente do outro modelo que a gente vai mostrar agora, tá? Então a gente tem um outro modelo, que é esse modelo aqui, por exemplo, que é um modelo de microfone de estúdio já. Ele não é um microfone pensado tanto para vozes, tá? Mas ele é um microfone que tem uma versatilidade. Então eu posso utilizar ele para captação de alguns instrumentos musicais, posso captar ele instrumentos percussivos, instrumentos de sopro. Se eu tiver mais um dele, eu posso fazer um par aqui estéreo e ter uma captação de um coral, uma captação de um grupo de cordas, enfim. Ele tem uma versatilidade maior. Qual que é a diferença desse microfone? Esse é um microfone que ele tem um tipo de captação diferente, ele funciona mecanicamente de uma forma diferente. Então vocês conseguem perceber que a resolução do áudio que a gente está ouvindo agora já é bem diferente da resolução que eu tenho ali. Porém, ele é um microfone que também, como o lapela, ele me pede que eu esteja num ambiente mais controlado. Se eu for para a rua com um microfone desse, ela vai evidenciar muito dos ruídos que estão externo e não vai deixar tanto em amostra o que é a minha voz, o que é o principal fonte do objetivo do que eu estou usando o microfone, tá? Então, o que é legal desse microfone é isso, ele tem uma qualidade superior em relação à definição de agudos, em relação à sensibilidade para pegar sons mais sutis, enquanto o outro não vai ter tanto essa sensibilidade assim. Então ele acaba sendo muito usado para captar bastante instrumento, né? Instrumentos, exatamente. E aquele de bastão mais para voz. Mais para voz, exatamente. Perfeito. Não impede que a gente utilize esse para voz também, tá? Não é uma das aplicações principais. Agora, um microfone que funciona da mesma forma que esse, então, ou seja, um microfone que precisa de uma alimentação, precisa de uma bateria, ou precisa de algo que a gente chama de phantom power, tá? O phantom power é essa alimentação aí, ou seja, algum gravador ou alguma mesa de som que vai gerar 48 volts em média, pode ser mais ou pode ser menos, que vai fazer funcionar essas cápsulas aqui, ó. Então eu vou mostrar uma dica que eu acho que é legal para quem costuma trabalhar já com um microfone que a gente chama de shotgun. Então, voltando agora para o nosso microfone de lapela aqui, ó, vou mostrar para vocês um microfone que é o shotgun. Lembra que tinha aquela dupla, o ET e o Rodolfo, que um deles usava o microfone assim? Esse era o microfone que ele utilizava, né? Compridão. Compridão, assim, exatamente. Então, esse microfone aqui, ó, tem uma coisa interessante. Ele funciona da mesma forma que ele, então ele precisaria da alimentação. Qual que é a desvantagem de usar essa alimentação do nosso gravador? Ela come muita pilha, então você vai gastar muita pilha com essa alimentação vindo do gravador. A vantagem dessa marca e algumas marcas desse tipo de microfone é que se a gente desrosquear aqui, ó, vocês vão perceber que ele tem um espacinho para pilha. Então essa é uma das dicas legais que eu quero passar para o pessoal que já está trabalhando com esse tipo de microfone. Quando eu utilizo a pilha dentro do microfone, eu não preciso utilizar essa alimentação vindo do meu gravador. Então eu vou economizar uma bela bateria do meu gravador. Se eu teria que fazer uma gravação de 3 horas, talvez a minha bateria do gravador funcione sozinha. Se eu usar essas 3 horas de gravação usando a bateria do gravador e ainda fornecendo alimentação para esse microfone, pode ser que eu fique na mão e em 1 hora e pouco eu tenho que trocar a bateria. Perfeito. Tá? Então essa é uma dica legal aí. Eu tô aprendendo agora com vocês, tá vendo? Aí, ó, viu? Uma dica bacana essa para você
economizar e otimizar aí os teus recursos, né? Então você quer sair numa gravação e de repente no meio da tua gravação você ficou sem bateria. Chato isso, né? Esse microfone também eles chamam de boom, né? Chamam de boom, exatamente. O boom, ele é utilizado bastante em cinema, né? Então eu vou mostrar aqui alguns acessórios que são agregados a esse microfone, como o Zeppelin, que vocês estão vendo aqui, ó, lembra da história do Zeppelin lá, que atingiu a torre? É isso aí, ele vem desse nome, né? Ou Led Zeppelin para os roqueiros aí do canal, né? Então ele vem disso. Como é que eu vou utilizar esse cara aqui, ó? Então eu vou encaixar esse microfone nessa estrutura. Por que eu encaixo nessa estrutura? Porque essa estrutura ela vai fornecer uma espécie de um amortecimento nesse microfone. Então, ó, eu vou poder chacoalhar esse microfone aqui, ó, e ele não vai fornecer vibração na cápsula dele. Então, se eu estiver mexendo ali na hora de captar o áudio, essa vibração vai ser amortecida por esse sistema aqui de amortecimento. Tá? Isso torna bastante interessante aí a nossa captação. Para que serve o nosso Zeppelin? O Zeppelin ele vai ser muito bom para a gente utilizar quando a gente estiver na rua. Então, quando, por exemplo, eu estiver na rua e eu tiver vento, né? Então, ele vai impedir que o vento que vem à lateral e ele vai fazer algum barulho na cápsula, ele vai impedir essa passagem do vento. Então, a gente vê que ele abre aqui dos dois lados, né? Então, uma função parecida com aquela espuminha que geralmente a gente vê exatamente nos microfones de bastão, né? É exatamente a mesma função que a espuminha tem. Pop filter, que eles chamam, Pop filter, exatamente. Aquela espuminha, ela serve um pouco também para diminuir a quantidade de B. Quando a gente faz essas sílabas P, B, fala, né, barco, pato, ou Bruno mesmo, a gente solta um pouco de ar aqui da nossa boca. Se você colocar a mão na frente, né, você vai perceber que tem esse tipo de ar. Então, esse tipo de ar aí, ele vai poder causar algum tipo de ressonância na cápsula que talvez não seja muito interessante. Ó, então, uma vez que a gente encaixa esse material aqui no Zeppelin, então o Zeppelin ele vai servir como uma forma de revestimento do nosso microfone. Ó, o nosso microfone continua aqui dentro, tá? Só que agora ele está revestido de uma proteção. Então eu vou colocar ele aqui na frente, né? Porque esse é um microfone bem sensível, né? Então qualquer vento, principalmente esse pã da voz, né? Que você exatamente. tem um deslocamento de ar, ele vai interferir ali na captação. Na captação. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Antes de fechar, bom, eu vou trocar aqui para aquele microfone que a gente estava utilizando, vou pegar aquele mesmo cabo e vou colocar aqui no microfone que a gente está colocando aqui agora, o popularmente conhecido como boom, né? Ele se chama Shotgun, esse microfone aqui. Agora o áudio dele já vai estar funcionando. Já está funcionando aqui, legal. Então, para que ele serve esse microfone aqui? Então esse cara aqui, ó, ele vai se chamar Shotgun. Por quê? Porque quando a gente não mira ele para frente, então ó, eu tô mirando para frente aí agora, e eu vou trazendo o áudio dele para cá de novo, Alô, alô? eu vou percebendo em que esse microfone ele é extremamente direcional, como uma shotgun, né? Uma espingarda, digamos assim. Eu tenho que mirar. Um foco laser, né? Exatamente. Claro que ele abre um pouquinho, né? Que nem o laser que é tão preciso. Exatamente. Então, ou seja, ele é um microfone que ele é muito mais fechado, esse cara aqui, do que fechado no sentido de que eu preciso mirar exatamente para onde eu quero captar o som. Então, se eu quero captar a voz do Bruno, eu tenho que mirar aqui, ó, para a voz dele. Se eu quero captar a minha voz, eu tenho que mirar para a minha voz, e assim a gente vai ter o som. Se eu já viro um pouquinho para o lado, ó, vocês vão perceber que a minha voz já saiu da gravação. Se eu miro ela para frente, ela já melhora. Então, ou seja, é um microfone que eu vou tentar fazer, se eu estou fazendo uma captação de áudio, eu tenho que deixar ele, ó, o máximo que eu posso sem aparecer no quadro, tá? Mas o mais perto possível. Então, ou seja, eu miro bem para onde eu quero captar esse áudio sem entrar no quadro, ó, sem fazer o vazamento, tá? Dessa forma eu consigo ter uma qualidade de áudio muito boa, né? E também eu consigo ficar até uma certa distância. E qual a utilização do boom? Geralmente, para que as pessoas utilizam esse tipo de microfone? O boom, geralmente, ele trabalha em paralelo com essa vara aqui, ó, que é um sistema que a gente consegue abrir ele e ela consegue chegar até 3 metros. Tem varas de 2 metros, de 3 metros. Essa aqui é uma vara de 3 metros. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo posicionar meu microfone, ficar uma distância boa e eu não tá muito perto da onde a câmera tá e ainda assim conseguir ter uma qualidade de áudio muito boa. Provavelmente você já viu isso em qualquer produção aí de televisão, cinema, você já viu alguém com essa vara muito aí provavelmente. com o microfone. Exatamente. Né?
E eu acho que ele é utilizado bastante em situações onde você não quer que o microfone apareça, né? Exatamente. Porque produções geralmente de cinema, esquetes, que são encenações, você não vai ver no dia a dia, no cinema, né, no filme, você está vendo é como se fosse a realidade. Sim. Você não vai ver um ator usando um microfone de lapela. Aparente, né? dessa forma que a gente está Aparecendo. usando, exato. Então você consegue ter uma qualidade bem próxima, bem superior até talvez a de lapela, Sim. sem com que ele apareça na filmagem. Acho que Exatamente. Geralmente, acho que essa é a principal utilização do boom, né? Com Você certeza. poder ter um áudio de qualidade sem que nenhum equipamento de áudio Esteja apareça em evidência ali. em evidência, né? Exatamente. E eu acho que ele é muito utilizado também em produções de televisão, onde eles não têm tempo de preparar a pessoa para o áudio, né? Eles vão chegar na casa de alguém, alguém que está Sim. entrando em um determinado momento e não estava preparado, não tem como Não lapelar, tem como pôr o colocar. microfone. Exatamente. O boom serve justamente para isso. Ele está no momento ideal, apontando para quem precisa Exatamente. captar o áudio, né? E também pensando numa produção cinematográfica, o boom ele vai servir tanto para dar referência, né? Como tem vários filmes em que aquilo que a gente escuta que as pessoas estão falando não é aquilo que foi gravado no dia. Então, o próprio ator dubla a si mesmo. Então, esse microfone serve para a gente dar uma boa referência para os atores quando eles vão entrar em estúdio para dublar eles mesmos. Ou quando isso não é feito, ele já vai garantir uma qualidade de áudio muito boa sem ter nenhum microfone ou nenhum equipamento aparente, como o Bruno citou agora aí para vocês. Legal. Tá? E aí o que a gente queria, um último acessório que tem é que vocês já devem ter visto, né? Esse cara aqui, ó, que é, enfim, a gente tem uma série de nomes aqui, o nome mais popular dele no Brasil a gente chama de Priscila. O pessoal aí que assistiu a TV Colosso vai lembrar do que tá se falando, né? Então a Priscila, ela serve para isso também, então, por exemplo, eu tô fazendo lá uma produção que é lá na praia, né? Então tem muito vento na praia. Ou então eu estou fazendo uma produção que se passa no campo, num lugar em que também tem muito vento, ou estou numa cachoeira, né? Então, para que vai servir isso aqui? Vai servir para a gente ter mais qualidade ainda e menos interferência de vento, menos interferência externa nesse som que está sendo captado. Ele meio que vai blindar aqui a captação e vai focar a captação aqui. Exatamente. Então eu tenho que direcionar muito para cá, ó. Se eu instalo aqui, a gente já não escuta tão bem, né? Então esse microfone ele é extremamente direcional, por isso que a gente chama ele de shotgun. Legal. Tá? Eu acho que mais do que também a qualidade dos microfones também, uma dica super legal é essa que a gente já falou do celular. Então, se eu não tenho celular, se eu não estou usando o celular para gravar a imagem, né, eu tenho como ter um outro celular, utiliza um outro celular para gravar o áudio. É o que a gente está fazendo aqui agora com os gravadores externos, né? Então a gente está utilizando modelos de gravação externa que é isso, a gente está trabalhando o áudio como um conteúdo e a imagem como outro conteúdo. Exatamente. Na hora de editar isso, a gente junta os dois. Mas eu tenho um cara que é responsável só pelo áudio, né? No nosso caso aqui, a gente está usando um gravador externo, mas poderia ser o celular também, Exatamente. né? E eu acho que existem várias marcas e modelos de gravadores, né? Desde gravadores mais simples, que eu acho que você encontra um gravador, um H1, que vai captar só um canal. Isso. Acho que está na faixa de uns R$300, R$250. Até modelos mais simples, daqueles de jornalista que você vê também, da Sony. São fininhos assim, né? Você Exatamente. já consegue ligar um microfone externo ali e eu acho que vale a pena esse investimento, porque daqui a pouco você economiza na câmera. Você que estava pensando em gastar 4 a 5 mil reais numa câmera, Exatamente. pode comprar uma de 2 e gastar R$300 num áudio, que você vai ter já uma qualidade muito bacana, né? Exatamente. Eu acho que tem outro microfone, até a gente não tem aqui para mostrar, que é geralmente aqueles microfones direcionais que utilizam-se em cima da câmera. Exatamente. Né? Que ele é como se fosse um shotgun, como esse cara aqui que a gente citou. Só que menorzinho. Exatamente. Eu acho bastante legal você falar sobre isso, Bruno, porque essa é a principal questão que a gente vai entender desses microfones. Esses microfones melhoram a nossa vida? Melhoram e muito mesmo. Qual que é a diferença principal? É isso. Eu estou utilizando a câmera que está captando o áudio, ela também, a câmera que está captando o vídeo, ela também vai estar captando o áudio. Então, em termos técnicos, a gente vai perder um pouco de qualidade, porque aí quem está fazendo a conversão, ou seja, está transformando esses sons que a gente está mandando aqui enquanto vibração em um registro digital dentro do cartão, vai ser a câmera. Mas a câmera já está encarregada de fazer isso com a imagem, com a cor, com a luminosidade, tudo isso, né?
Então a gente chega a perder um pouquinho quando a gente tem isso. Então, independente da qualidade do microfone. Independente da qualidade do microfone. Você pode ter gastado muita grana ali, investiu no microfone que você sabe que é bom, porém você ainda vai perder um pouquinho porque a câmera que vai estar fazendo a tua conversão de áudio. Então, eu recomendo isso? Recomendo se você principalmente está fazendo imagens em que você não tem como você ter um gravador externo ou você faz tudo sozinho, né? Eu acho que esses microfones direcionais, eles são muito bons, eles melhoram muito a nossa qualidade. Se você consegue ter essa dinâmica de ter uma captação externa à câmera, sempre melhor. Mas se não, um microfone desse já é muito bom, principalmente porque eles são direcionais, né? Então, diferente do microfone da câmera, que está captando todo o som que está ao redor da câmera, quando eu coloco um microfone direcional desse, é como a gente fez a experiência nos outros microfones agora. Aí eu foco no objeto que eu quero captar esse som mesmo. Tá? Bacana. E fora a parte de equipamento, tem alguma dica, eu não sei se tem, enfim, estou pegando ele de surpresa aqui, em relação à parte de edição de áudio, porque todo mundo fala qual que é o melhor software para editar vídeo, todo mundo se preocupa com o vídeo, né? Sim. Mas eu acho que também, principalmente você que é técnico em áudio, tem essa experiência, tem muitas coisas que é possível se fazer com áudio depois da captação, né? Sim. Porque a primeira etapa é captar, mas depois tem todo um tratamento que é possível você fazer, né? Exatamente. Eu costumo responder essa pergunta quando me falam assim, né? Você falou sobre o melhor software de vídeo. Eu sempre escuto a pergunta, né? Qual que é o melhor software de áudio? E eu falo o seguinte, aquele que você sabe mexer. Tá? Então, aquele que você sabe mexer é o melhor software. Por quê? Porque você tem fluência, você não vai travar no meio do teu processo e ter que assistir um tutorial no YouTube, como é que eu resolvo essa ferramenta? Então, eu sempre digo que eu acho que a melhor ferramenta é aquela que você domina, da mesma forma que a tua câmera e o teu microfone que a gente está falando. Então, o que eu tenho para falar de dica de software de áudio é que a gente consegue trabalhar muito bem a edição de áudio hoje em dia dentro de alguns softwares de vídeo, como os mais conhecidos, né, de Adobe Premiere, Final Cut, só para citar alguns, Sony Vegas e tal. Mas eu também tenho uma qualidade de áudio limitada, digamos assim, se comparado a um programa de edição de áudio, tá? Então, num programa de edição de áudio, eu vou ter mais atenção para outros recursos, então vou poder limitar a faixa de frequência em que essa voz tá atuando, vou tirar um pouco daquele ruído do ar-condicionado. De repente, alguns programas de vídeo, eu tenho que entrar em 2, 3 lugares para fazer uma coisa que no programa de áudio seria mais simples. Então, atingindo um nível de produção que você tem tempo de finalizar o teu vídeo no programa de edição de vídeo, e aí você importar esse vídeo para um programa de edição de áudio, com certeza você tem muito a ganhar, tá? Porque nesses programas de edição de áudio, você vai ter ferramentas exclusivas para melhorar esse áudio, de repente tirar algum tipo de ruído, filtrar ali uma voz, comprimir ou dar um pouco mais de volume para algum material que ficou um pouco mais baixo. Então, você tem uma série de recursos que você não teria num programa de edição de vídeo, tá? Claro. Além de um controle de como que você está finalizando, se você vai finalizar em MP3, se você vai finalizar em arquivo WAV, enfim, tudo isso muda bastante. Eu não sei, eu sou muito leigo em edição de áudio, mas eu tenho o básico que eu sempre faço, que eu acho que isso é uma dica legal para o pessoal, é a normalização desse áudio, né? Que para quem não sabe, normalização é equilibrar todo esse volume de voz, porque dependendo da captação, ele pode ter captado baixo demais, pode ter captado alto demais, você tem que tomar cuidado também para ele nunca estourar. Com certeza, exatamente. Então a normalização é meio que deixar ele num nível que geralmente ali no software de edição é do -6 ao 0 dB, né? Você tentar deixar nessa faixa. E o que eu sempre também tenho o costume de colocar eu uso o Adobe Premiere, ele tinha o denoiser, agora ele mudou, tem o ruído adaptável, que ele tira um pouquinho dessa ambiência desse ruído, né? Exatamente. Eu faço esse básico. Né? Eu acho que é isso é bem legal, né? Acho que esses básicos aí que o Bruno está citando, eles já estão embutidos em alguns softwares de edição e é legal a gente utilizar eles sim, né? Então, usar uma ferramenta dessa que vai ajudar a reduzir o ruído externo, se eu não tive como captar um áudio separado, então captei lá na câmera, eu ajudo a reduzir um pouco desse ruído e ajudo nessa questão da normalização. A normalização é uma conversa, cara, que a gente poderia fazer um vídeo só sobre isso, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente está assistindo um vídeo no YouTube e aí o próximo vídeo que vem, o áudio tá super alto, ou então eu mudo de vídeo, o áudio tá mais baixo. Então a gente está num momento em que a gente ainda não tem um padrão na internet estabelecido. O YouTube, organizações internacionais estão tentando chegar em algum padrão, né? A gente já tem um padrão na televisão.
também vocês já devem ter percebido que na televisão não funciona muito bem, porque eu troco de canal, Muda. também tem aquele super susto, mas na né? televisão eles fazem uma coisa, acho que até proposital, que quando entra comercial eles aumentam, Sim, né? exatamente. É aí que mora o problema, né? Porque os comerciais sempre vão querer, não, eu quero o meu comercial mais alto, mais alto. Então, não necessariamente eu preciso fazer com que o meu áudio esteja ali batendo perto do zero, que, né, nunca deixando chegar no zero, porque o zero, quando a gente está trabalhando no ambiente digital, é na hora que chegou no zero deu problema, acendeu a luzinha vermelha ali, então a gente sempre vai evitar isso. Mas se eu vou chegar entre -6 ou -18, -23, que seria o padrão da TV, aí vai variar do que eu tô finalizando. Se a gente está utilizando para a internet, eu acho que essa dica que o Bruno deu, perto de -6, é legal. Por quê? Principalmente que a maioria das pessoas que está consumindo um conteúdo de internet está consumindo ele ou no celular ou num computador. Então, eu não sei exatamente aonde que essas pessoas vão estar ouvindo esse material que a gente está falando. Então, essa dica que ele deu de estar perto de -6 garante que mesmo num celular que tem um fonezinho um alto-falantezinho bem pequeno, ou um computador que tem um alto-falante também limitado, ele vai conseguir reproduzir bem esse teu conteúdo. Então, é uma boa dica. Eu já peguei vídeos que mesmo com fone de ouvido, volume no máximo, você não consegue ouvir direito o que a pessoa está falando, né? Então, esse trabalho aqui pode ser feito depois da captação. O ideal é você já captar o áudio no nível legal, né? Exatamente. Mas se você acaba não conseguindo isso, tem como ajustar um pouquinho na edição. É claro que quando você leva o volume da voz, você leva ruído, você leva tudo junto. Bacana, né? Você falar isso, é isso que eu ia falar agora. Então, é bacana a gente sempre prestar atenção de como a gente está captando o áudio. Por quê? Porque a normalização ela pode resolver uma coisa se eu gravei ele muito baixo e eu quero trazer mais alto. Vou trazer mais alto junto o ruído, como o Bruno falou agora, mas tudo bem, eu consigo resolver. A pessoa que está assistindo o vídeo, ela vai conseguir entender o que eu estou falando. O problema acontece quando eu gravo esse áudio estourado, né? Então eu gravo um áudio além da capacidade de registro do meu gravador ou da minha câmera, ou seja, acendeu a luzinha vermelha ali. Quando acendeu a luzinha vermelha, isso significa que a onda que foi gerada, né, porque o som é uma onda, ela não foi registrada da maneira apropriada, ou seja, então ela distorceu, por isso que a gente usa essa expressão distorceu. Então ele danificou, digamos assim, a representação daquela onda. Então eu não vou conseguir consertar ela de uma forma em que eu consiga transformar ela naquela onda original novamente. Então, ou seja, eu perdi qualidade que eu não consigo voltar atrás. Se eu gravei mais baixo, eu consigo melhorar a minha qualidade. Legal. Tá? E equalização? Você tem alguma... Geralmente você faz equalização? Muito. Sempre? Exatamente. Muito. Eu dificilmente eu equalizo. Certo. Uma vez eu aprendi lá a fazer uma equalização básica que levanta um pouquinho grave, levanta um pouquinho agudo e trabalha um pouco os médios. Mas legal. No fundo, eu acabo nunca fazendo porque você não sabe se fica melhor, se fica pior. Sim, sim. É uma questão técnica demais já pro meu ouvido. Eu acho que a equalização também é um vídeo que a gente poderia fazer sozinho, um vídeo inteiro sobre equalização pra gente falar sobre isso, né? Equalização é uma grande ferramenta que a gente tem e quando a gente está fazendo música é aquilo que faz com que a gente consiga ouvir só aquela guitarra perfeito naquele trechinho da música, enquanto ao mesmo tempo está soando uma bateria, um baixo, uma voz, um teclado, vários elementos e a gente consegue ouvir todos eles de uma maneira distinta, perfeita, né? A equalização ela contribui muito para isso. Para a nossa situação de estar fazendo vídeos e estar equalizando as vozes que a gente está captando, uma dica que eu quero dar, que eu acho que é muito válida e que pode ajudar muito a gente, é a gente fazer o que a gente chama de low cut. Né? O que é o low cut? É um corte de frequências. Então, se a gente der uma olhada nesse microfone boom aqui que eu mostrei para vocês, o Shotgun, deixa eu pegar ele aqui de novo para mostrar para vocês, a gente vai ver uma ferramentazinha que é essa ferramenta de low cut, né? Então eu vou aproximar um pouco mais na câmera aqui para vocês verem. Tem um risquinho aqui nesse microfone, que é um risquinho, que é um cortezinho assim, né? Ó, exatamente. O que é esse cortezinho? Esse cortezinho está dizendo que ele vai cortar ou ele vai eliminar, né, a reprodução de umas frequências mais graves, aquelas frequências que eu estava falando ali. Então, essas frequências muito graves dessa forma, são frequências que não estão presentes nas nossas vozes, né? Então, quando a gente está falando aqui, a nossa voz ela está mais numa região média, média aguda, e ela não tem frequências tão graves dessa forma, a não ser que eu esteja gravando ali um cara que está cantando uma área de ópera bastante grave. Aí não é muito aconselhável ativar o low cut, tá?
Mas quando eu ativo o low cut numa situação dessa em que eu gravei meu vídeo no meu quarto, ou gravei numa cozinha, ou gravei entrevistando uma pessoa em algum lugar, pode ser que algum ruído externo desses que a gente falou, de ar-condicionado, de geladeira, esses ruídos de baixa frequência, esses ruídos graves assim, eles vão desaparecer. Legal. Então essa é uma dica que eu tenho para dar de equalização. Trabalhe o low cut, né? Procura aí no teu software onde vai ter, com certeza vai ter no teu software de vídeo ou no teu software de áudio. Trabalha um pouquinho de low cut aí, cuidando para não exagerar, para não transformar a voz aí muito média ou muito aguda, né? Mas também visando melhorar essa qualidade aí de eliminar alguns ruídos que possam aparecer, tá? Bacana. Bom, pessoal, acho que já deu pra gente entender bastante. Deu pra gente conversar bastante, né? É claro que tem vários assuntos que dá para aprofundar, como ele mesmo falou, só aqui surgiram 2 assuntos que dá para estar uma aula em si só. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho do Bruno, eu vou deixar os contatos dele aqui na descrição, lá na página do Congresso eu também vou deixar alguns contatos. O Bruno também, na verdade, como eu conheci o Bruno? Eu estou sempre acompanhando o que acontece nesse universo de youtubers, né? Eu recebo alertas do Google sobre o universo de youtubers e o que me chamou a atenção é que o Bruno montou uma oficina, né? Para youtubers, a gente estava batendo um papinho aqui um pouquinho antes. Só explica para eles um pouquinho como é que é essa oficina. Você fez uma até agora, parece? Não, a gente já fez 5 ou 6, eu não me lembro agora exatamente o número. Oficinas, legal. Mas essa oficina a gente desenhou para trabalhar em alguns SESCs, então a gente já realizou em alguns SESCs e realizamos em ONGs também aqui, organizações não governamentais em São Paulo. Então é uma oficina que se chama Profissão YouTuber, né? O que ela visa? Ela visa a dar uma vivência para pessoas que querem trabalhar com produção de vídeos para a internet, principalmente para o YouTube, e também visa dar um pouco de ferramentas técnicas, um pouco disso que a gente falou aqui agora, para pessoas que já produzem conteúdo. Então tá muito alinhado com o que o Bruno tá fazendo no canal dele, né? Até por isso que a gente aceitou esse convite para fazer junto a esse congresso, porque é muito interessante, tá muito alinhado com o que a gente está fazendo. Então são vivências de 4 a 5 dias, depende, pode ser 7 dias, em que a gente vai desde elaborar o conceito de um vídeo, o que é produzir um vídeo para a internet, escrever um roteiro, entender que tipo de coisas que podem ter num roteiro, que vão tornar esse meu vídeo mais atrativo, e aí gravar esse vídeo e editar junto esse vídeo. Então acaba sendo uma vivência em que as pessoas vão conhecer um pouco mais sobre o que é isso, né? Legal. A gente pode disponibilizar aí também uma playlist com todos esses vídeos que a gente produziu para vocês conhecerem um pouco mais. Foi uma sketchzinha de português, né? Isso, a gente fez o último, que foi como a gente entrou em contato, foi um vídeo que foi chamado de YouTuberguês. Muito né? legal, muito que conta bacana. a história desde pessoas de 12, 15 anos que querem trabalhar na internet, ou até menos, né? Até pessoas de 60, 70 anos que querem também se inserir nesse mundo. Que é uma nova linguagem, né? É uma nova realidade que a gente está vivendo esse momento dos youtubers, né? E pra gente finalizar, tem alguma forma das pessoas saberem quando acontece essa oficina? É aberto ou é só fechado para o SESC? Não, é aberto, qualquer pessoa pode participar. Então, nesse momento, a gente ainda está trabalhando aonde vai ser a próxima oficina. Não posso divulgar ainda porque isso ainda não está fechado. Mas é só você ficar ligado nos portais do SESC ou ligado no nosso canal aí também, que a gente vai deixar linkado para você conhecer. O canal Groove 7 aí, que é o nome do nosso estúdio também. Poxa, legal. Tá? Acho legal da oficina, diferente de eu que às vezes coloco conteúdo para vocês. Eu estou colocando bastante conteúdo online, vocês têm acesso a bastante material, mas eu acho sempre bacana essa experiência da oficina porque você tem a oportunidade de pôr a mão na massa mesmo, na prática, com outras pessoas. Isso. Então eu acho bastante importante aí para quem quer seguir esse caminho, quer aprender um pouquinho mais, ter essa oportunidade, porque infelizmente no Brasil a gente é sempre muito limitado quando se fala de educação, né? Ou é caro demais se você for para uma escola de cinema, por exemplo, é absurdamente caro, mas existem pessoas como nós assim que tentam trazer um pouquinho de informação, um pouquinho de conteúdo aí para o dia a dia aí de mais pessoas, tá certo? É isso aí. Então, obrigado aí pela presença no Congresso. Valeu mesmo. Espero que ao longo aí da nossa carreira a gente possa fazer outros trabalhos juntos. Com certeza. Eu não trabalho muito, como vocês sabem, em produção musical, mas eu vou ter, assim que eu tiver a oportunidade, a gente vai fazer alguns trabalhos juntos, com certeza. Estamos certo? aí. Então, obrigado mais uma vez e até a nossa próxima palestra aí ou nos nossos vídeos aí pela internet. Um grande abraço. Tchau, galera.